E aí, pessoal, beleza? Bora aí para nossa terceira aula de semana 7, ainda dentro da ideia de campo eletromagnético externo, né? A gente está refazendo ainda o átomo de hidrogênio agora em parabólicos. A gente já sabe a resposta, mas está fazendo essas coordenadas diferentes porque elas vão ser úteis no próximo vídeo. Então já achamos o espectro de energia, que a gente já conhecia, e os autoestados, mas eles não estão normalizados. Então esse vídeo basicamente a gente vai normalizar um autoestado de energia genérico, né? E depois a gente vai comparar esse resultado com o esférico, que a gente já conhecia, o parabólico esférico. A gente vai pelo menos o casinho simples, né, para ver a diferença, que até ficou legalzinho. Então vamos embora. A normalização não é muito diferente do átomo, da parte radial do átomo de hidrogênio, é bem tranquilo. Então o que a gente tem no vídeo anterior? A gente já chegou no espectro de energia e nos autoestados, mas eles não estão normalizados. Aqui eu já acertei, no outro vídeo ficou módulo M, não tem módulo. Mas no outro vídeo eu falei que essa constante não podia depender de M, mas ela tem que depender de M sim, mas do módulo, ela sim depende do módulo de M. Isso aqui é o quadrado desse cara some, mas tem M aqui e tem M aqui módulo. Então essa constante vai ser função de N1, N2 e módulo de M. Então vamos determinar ela. A ideia é simplesmente pegar o psi quadrado e integrar no espaço todo. Então tá aqui, isso tem que ser 1. Aí pegou, repara que aqui você tem sobre 2, aqui sobre 2, aqui é a função para o psi e a função para o eta. Então quando você pegar esse cara ao quadrado aqui vai sumir, aqui vai ficar sem 2, aqui sem 2, aqui esse 2 vai cortar, vai ficar esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Então é o que está escrito aqui. Então 100m sobre 2, 100m sobre 2, né? Ficou só o m, exponencial, exponencial, cara ao quadrado, cara ao quadrado. Separei toda a parte psi e a parte do eta. Aqui é o elemento de volume. Né? Você lembra do outro vídeo? Estava escrito lá. Esse que C mais eta sobre 4 é o seu cara que vem do D3x. Né? Vem isso e esse carinha. Esse aqui é a medida. Né? E essa é a constante aqui ao quadrado. Repara que a gente vai fazer a nossa troca padrão, né? Então aqui vai ficar tipo ρ1, aqui tu vai ser um número, ok? Mas ρ1, ρ2, aqui fica ρ1, ρ1, ρ2, ρ2, ρ2. Então ela fica, digamos, repara quando você jogar esse cara para dentro, vai ficar esse cara aqui mais 1. Então vai ficar uma integral com ρ1, m mais 1, aqui ρ2, m. Aqui, e o resto análogo. Né? E na outra integral vai ficar do mesmo jeito, só que onde vai aparecer mais 1 é aqui no eta. Né? Então aqui vai ficar mais 1. Então na verdade nossa integral é essa aqui. Eu escrevi a primeira como se fosse o que se multiplicando, né? Então aqui parece mais 1 e aqui m do outro. E outra integral igual, só trocando 1 por 2, né? Então aqui no 2 vai ficar mais 1 e aqui sem 1. Então são completamente simétricos, mas não é duas vezes a mesma integral, porque aqui tem o n1 e aqui tem o n2. E n1 e n2 a priori não são a mesma coisa. Então, na verdade, a gente vai fazer essa integral daqui para desse jeito. Vai ficar um resultado em termos de n1 módulo m e n2. E depois é só somar a mesma coisa trocando n1 por n2. A outra integral, não precisa fazer de novo. Ficou claro a ideia. Então aqui eu já fiz a troca e sai esse fator multiplicativo aqui na frente. Por causa dessa aqui que apareceu que se. Esse cara simplesmente errou. ρ1, aqui não tem problema, mas aqui, né? Aqui para virar ρ1 tem que sair um A multiplicar um A, 0 e um N. Aqui também, um A, 0 e um N. Aqui para virar ρ2 também um A, 0 e um N, então aqui vai sair um A, 0 e um N multiplicando os dois. Aqui vai ser um também e aqui vai ser um também. Então vai ser um cara desse ao cubo. Por isso que está aqui fora. Aqui eu já integrei o φ, né, por isso é um 2π. O 4 é o que 4 que dividia lá. Então tá, por enquanto está tranquilo. Então vamos lá, essa integral chama de 1, essa integral chama de 2, vamos integrar uma de cada vez. Vamos começar com a mais difícil, que é 1. Então a 1, qual a brincadeira aqui? Esse cara que parece m mais 1, ele não está exatamente na forma que a gente quer para usar a relação de ortogonalidade do Laguerre associado. Mas esse mais 1 que está sobrando, então eu vou botar aqui com um desses Laguerres. Então é Laguerre quadrado, botei ρ, Laguerre, Laguerre. E aqui a gente vai, igual a gente fez na esférica, na parte radial, se você lembrar de quântica 2, aqui vamos usar a relação de recorrência. Então você pega as notinhas de funções especiais, e reescreve. Pega a equação que tem a recorrência, reescreve que esse ρ, Laguerre, dá para escrever como Laguerre no mesmo índice, com o número na frente,
Laguerre com índice mais 1, número na frente, e com menos 1 e outro número na frente. Agora aqui, se você for olhar na formuleta que a gente também tem, tá lá nas notinhas, esse cara aqui é o exponencial, ó, integral do argumento é infinito, exponencial do argumento, o argumento elevado a um número, aqui um número inteiro, isso natural, né? E aqui o Laguerre cara, se os números são diferentes, esse cara dá zero. Né? São iguais, dá um número. Então aqui, quando você substituir, vai ficar n mais 1 e n. Então esse cara é zero. E aqui vai ficar n menos 1 e n. Então esse cara também vai dar zero. Então só vai ficar integral esse daqui sim. Vai ficar, então, esse rho sumiu, ficou esse daqui vezes esse aqui é o quadrado e sai o número na frente. Agora esse número, quando esses caras são iguais, dá simplesmente isso daqui. Né? Então que seria n1 mais módulo m ao quadrado dividido por n1. n1 mais módulo m fatorial dividido por n1 fatorial. Multiplicando esse aqui, 2n1 mais módulo m mais 1. Então, deu isso aqui, ó. Esse número, n1 mais m fatorial, n1 fatorial. Acabou a integral 1. A outra integral é bem mais simples, porque ela já se encaixa direto naquela questão ali da ortogonalidade. Então, aqui esse cara ao quadrado, então esses caras são iguais, vai dar simplesmente esse fator, né? Que é isso mais isso fatorial dividido por isso fatorial. Então, acabou. Então, a conta era só isso. Né? Então, o resultado para n1. Substitui aqui o mesmo resultado, agora trocando n1 por n2. Né? Então, simplesmente fiz aqui, copiei e colei. Né? Troquei aqui o n2, aqui n1 virou n2, n1 virou n2, n2 virou n1. Então, olha, aparece esse cara fatorial, esse aqui, dividindo aqui também n1 e n2 fatorial, tudo sai em evidência. A diferença está aqui e aqui. Então, virou isso mais isso. Então, aqui ficou duas vezes n1 mais n2. Repara que vai somar duas vezes módulo m mais 2. Então, tiro 2 de evidência. É 2, n1 mais n2 mais m módulo m mais 1, que é o nzinho. Então, é 2nzinho. Então, ficou bonitão. Né? Então, tudo isso daqui tem que dar igual a 1. Só jogar. Aqui. Tudo isso aqui tem que dar 1. Joguei, voltei. Aqui, tudo tem que dar 1. Então, você joga tudo isso para o lado de lá, tira a raiz. Aí você tem o Cn1, n2 módulo m, como é o que tem que ser. Então, esse aqui é o constante de normalização. Volta, substitui lá, esse cara está normalizado e está pronto. Então, você tem os altos estados de energia, o espectro de energia e os altos estados de energia em coordenadas parabólicas. Então, o átomo de hidrogênio ele é separável nas coordenadas e a gente consegue resolver aqui em termos de Laguerre. Né? E a exponencialzinha lá do φ e essa funçãozinha aqui de xi e eta. Tá pronto, acabou. Só para a gente comentar mais um pouco, um exemplo, né? Como fica a densidade de probabilidade. Para o n igual a 1, o estado fundamental, ele é completamente igual ao esférico. Né? Vai ser simplesmente exponencial de menos r sobre a0. Você pode ver isso aqui, porque esse cara é 0, 0, 0, aqui tudo vira 1, aqui esse cara vira 1, aqui n1 é 0, m aqui é 0, e aqui fica exponencial, aqui é a0, que si mais eta é r. Né? Então aqui fica exponencial de menos r sobre 2 a 0. Então esse cara é o quadrado exponencial de menos r sobre a 0. Obviamente, lembro que o estado fundamental é aquele, né? Ele é único, né? Então ele parabólico, esférico, qualquer coisa é a mesma função. Agora, digamos, n igual a 2, é para que esse cara, agora você tem degenerescência, né? Então, para o n igual a 2, uma escolha aqui, esse n1 igual a 1, 0, 0, que é bem confuso, eu não sabia muito bem como fazer essa curva, eu fiz assim, para um r fixo, um r radial. Né? Aqui, para o seu r é maior do que 2 a 0, porque para n igual a 2, o máximo, em esférica, né, o máximo de densidade de probabilidade fica em 2 a 0, e essa curva aqui tem uma relação em parabólica com esse 2 a 0. Se o R é exatamente 2 a 0, ele fica uma bolinha igual para cima e para baixo. Então, a mesma probabilidade de estar em cima é igual embaixo. Se o R é menor que 2 a 0, a bolinha embaixo é maior. Então, é mais provável estar embaixo e em cima. Para R maior que 2 a 0, fica assim. Quer dizer assim, que aqui está a origem. Né? Então, nesse sentido, é mais provável ele estar em Z positivo do que em Z negativo. Isso é uma coisa que não acontece em esféricas. Né?
Esférico sempre é a probabilidade, respeitando, de certa forma, a ideia de simetria esférica, a probabilidade de em cima e embaixo é sempre igual, que seria esse alter, né? Aqueles dois aqui. Aqui ele fica deformado. Né? Se você faz ao contrário, para o mesmo raio, né? O N1, 0, o N2, 1 e M0, agora esse cara fica mais provável de estar embaixo. E, aqui um comentário, isso aqui sempre acontece, né? Se em geral acontece, só casos muito específicos, se os N são diferentes, é diferente a probabilidade de você estar no eixo superior e no eixo inferior. Então, aqui o elétron, repara que a densidade de probabilidade do átomo não é zero. Né? O átomo não é uma casca esférica ao redor do próton, ou nem uma probabilidade, mesmo que não seja esférico, nem uma probabilidade para cima igual para baixo. Ele é mais provável para cima do que para baixo. Então tem o elétron está aqui, o átomo está aqui. Então esse é que vai ser o segredo do próximo vídeo. Nessa densidade de probabilidade, o seu átomo tem um momento de dipolo, que tem uma distribuição elétrica em cima, uma carga negativa em cima, e um próton aqui embaixo. Tanto esse quanto esse, né? Que é um momento para um lado e um momento de polo para um lado e um momento de polo para o outro. E esse aqui, 1, 0, aqui não. Esse na verdade é igual o esférico para L igual a, que seria L igual a 1, M igual a 1 e N igual a 2. M igual a 1 ou menos 1, né? Seria esse cara daqui. É a rosquinha. Né? Então aqui seria igual ao harmônico esférico. Aqui você tem. Então é exatamente esse estado aqui. Né? Esses dois estados. Né? Para M igual a 1, menos 1. Aqui também você tem dois estados. Né? M igual a 1 e menos 1. Que só aparece um módulo de M. Então esses dois aqui coincidem. Né? Então, pessoal, a gente já está encaminhando para o final. Só que rapidinho, minha água acabou. Vou dar uma pausinha aqui e deixa eu pegar minha aguinha ali. Estou voltando. Falou. É o Bobsauro. Então, galerinha, voltei. Vamos terminar o vídeo. Né? Então, qual a relação esse aqui entre em parabólica esférica? A questão é que a correspondência não é 1 a 1 nesse sentido, porque você tem que lembrar que o seu enésimo estado é n ao quadrado degenerado. Né? Então, qualquer combinação linear desses caras n quadrado, tanto com um quanto com o outro, é um alto estado de energia com energia n. Então, um cara com N1, N2, em parabólica, N1, N2 e M bem definidos, em geral ele é uma combinação linear dos harmônicos esféricos, uma combinação linear dos altos estados de energia em coordenadas esféricas para a mesma energia. Né? Então, a mesma energia significa o mesmo N, só que aqui ainda coincide um pouco mais, porque o M é o mesmo dos dois. Então, é o mesmo Nzinho, só que aqui o Nzinho está implícito, né, nessa conta aqui, né, mas se eu dou N1, N2 e M, eu dei o Nzinho, e aqui o N está mais explícito. Mas então é o mesmo Nzinho dos dois, é o mesmo M dos dois, então a priori, onde está essa relação, dessa combinação, está no L. Né? Aqui não tem o L claro, né? Se eu dou L, o L, o que é L aqui? Né? Então, na verdade, para você escrever um cara em parabólicos em termos de um cara esféricos, você, para o mesmo N e mesmo N, você, a priori, pode ter vários L's. Então, essa combinação de L's, uma combinação linear aqui de diferentes L's, vai te dar essa relação. Você tem que encontrar esses coeficientes. Por exemplo, quero dizer assim, suponha que N é igual a 3, então L pode ser 0, 1, 2. Vamos supor que o N, ele é igual a, o M, desculpa, é igual a 1. Então, para M igual a 1, você tem L igual a 0, não pode. Mas L igual a 1 tem estado em M igual a 1, e L igual a 2 também tem estado em M igual a 1. Então, esse cara aqui com certos números aqui, M igual a 1, ele é uma combinação aqui, digamos, de, eu falei que N igual a 3, né? Então, N igual a 3, M1, L1 e L2. Então, essa é mais ou menos a lógica. Eu não sei, eu não consegui imaginar uma forma geral de fazer isso, só caso a caso. Um caso, independente do qual que seja o caso, né? Mas um que você sempre pode ver a correspondência sempre direta, é esse caso extremo aqui. Né? Se o L for o M, né? Então, em termos, mais ou menos, né? Então você está no valor máximo de M para aquele L, né? No maior valor máximo do L para um dado N. Então, quando isso é verdade, na conta aqui do parabólico, o N1 e o N2 necessariamente tem que ser 0.
Faz essa conta aqui, lembra que módulo M mais 1 é igual a N. Nessa relação, então aqui eu estou botando índice P para dizer que seu parabólico e seu esférico. Na verdade, esse daqui sempre eles são iguais, porque você não tem escolha de L. O único L que tem esse M tão grande é o L que seja tão grande quanto. Então esse cara seria o 0, 0 e o maior valor de M, que maior e menor, né? Maior em módulo. Então ele tem que ser o mesmo, o N obviamente sempre o mesmo. Então aqui tem que ser o maior valor de L possível e o mesmo M, né? O maior valor de M em módulo. Então aqui ele sempre coincide, seria no caso que eu mostrei, seria a rosquinha, né? Que lá seria L igual a 1 e M igual a 1 e menos 1. Né? Porque o N é igual a 2, é o maior valor de L, né? Então isso aqui sempre coincide. Agora quando você está na miúca, aí fica mais confuso, né? Vamos ver um caso aqui para o N igual a 2 mesmo, né? que é fácil fazer isso no braço, eu consegui calcular a relação direta dos coeficientes, né? Escrever um em termos do outro, combinação linear. Então, para N igual a 2, esses estados com M1 e menos 1, aqui em esféricas, que necessariamente o L1, ele automaticamente corresponde em parabólica, né? O M igual a 1 e menos 1 e N1 e N2 igual a 0. Que era aquela lógica, isso aqui sempre funciona. Então aqui você já matou 2, né? Já relacionou 2. Falta relacionar, aí lembra que você tem 4 caras, né? Porque é N ao quadrado degenerado. Em esférica seria o L igual a 1 e M igual a 0, e o L igual a 0 e M igual a 0. Esses dois estados aqui. Os dois têm M igual a 0. Então, para M igual a 0 em parabólica, ele tem que ser uma combinação linear desses dois em esféricas. Isso aqui eu fiz a conta, né? É 1 sobre raiz de 2 e aqui no caso deu a diferença. Né? E aqui que seria o N igual a 1 e N2 igual a 0. E aqui o N2 igual a 0 e o N1 igual a 0 e o N2 igual a 1. Né? Isso aqui é parabólico, aqui é esférico. Um é a soma, o outro é a diferença. Né? Só que, cuidado que essa soma e diferença, eu verifiquei, né? Eu fiz o gráfico, eu fiz a conta, é fácil ver, né? Mas eu verifiquei, eu fiz esse gráfico no matemática, e fiz esse gráfico no matemática e vi que aquela curva, né, aquele halter deformado, então essa combinação daqui em esféricas, ele dá aquele halter deformado. Temos um para cima e outro para baixo. Só que eu usei a definição do harmônico esférico do matemática, que eu acredito que ela é diferente da definição do harmônico esférico que eu uso, que eu defini para você, que está nas notas, que acho que é um pouco diferente da literatura, da matemática, que sempre usa, acho que o padrão da literatura, que eles botam aquele harmônico esférico multiplicado com menos 1 elevado a L. Eles fazem isso, não sei porquê, porque acho que fica mais bonitinho assim. E eu nunca vi necessidade daquilo, acho que eu nunca coloquei. Então, repare quando você bota menos 1 elevado a L, então aqui se aqui é 1, aqui tem um menos multiplicando. Né? Então, na verdade, esses dois caras têm o mesmo sinal relativo. Então, esses dois teriam o mesmo sinal contrário. Se você for, quer dizer, esse sinal daqui está diferente porque ele tem esse menos 1 a L. Se no meu não tem, aqui tem um sinal diferente. Então, acho que na minha definição que eu uso, aqui seria a soma e aqui seria a diferença. Então, nunca achei que isso criaria um problema, né? Mas a função em si é a mesma, obviamente é a mesma. Isso aqui é cosseno e aqui é seno, uma coisa assim. Mas o jeito como você escreve com o harmônico esférico depende de como você definir o harmônico esférico. Mas independente disso, um é só uma outra diferença. É bem simples de fazer. Achei até legal, né? Então, esse cara daqui com o halterzinho torto, ele tem 50% de chance de ter, o M dele é 0, né? Mas 50% de chance de ter o momento angular 1 e 50% de ter o momento angular 0. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui ele é a soma, aqui é a diferença. Beleza? Tranquilo? Né? Então já acabou. Era só isso. Então esse foi o nosso videozinho. Agora no próximo a gente vai usar tudo isso num problema de teoria de perturbação, né? Com um campo elétrico externo, o átomo de hidrogênio no campo eletromagnético externo fraco, né? Isso a gente chama efeito Stark linear. A gente discute isso no próximo. Falou, pessoal. Falou e fui! Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será